No ano de 2032, no leste dos Estados Unidos, Flynn verifica o seu irmão Burton. Ele morava do lado de fora de casa em um trailer. Ele estava jogando com o seu conjunto de realidade virtual e explica que tem uma grande competição essa noite que vai dar muito dinheiro, suficiente para o remédio da sua mãe. Então ele entrega o fone de ouvido para Flynn para que ela possa vencer o nível para ele no jogo. A Flynn assume o avatar do seu irmão e imediatamente guia o resto do grupo para lutar de volta com a melhor estratégia, vencendo o nível em apenas alguns segundos. Então ela verifica o corpo de um oponente e descobre um mapa importante que o grupo estava procurando. Depois disso, Flynn vai para o seu trabalho na loja de impressão 3D. Os amigos do Burton vêm deixar uma caixa para o Burton que contém um novo tipo de fone de ouvido enviado por uma empresa colombiana chamada Mogoceron. O custo é absolutamente gratuito, mas a Flynn tem que escanear os seus olhos, o equivalente a uma assinatura, para confirmar que recebeu a caixa. Mais tarde em casa, Burton explica que foi pedido para testar esse novo fone de ouvido beta, já que ele passou de 100 níveis em um outro jogo. Porém, foi a Flynn quem fez isso por ele. Como esse trabalho vai pagar bem, a Flynn concorda em fazer tudo isso, e o Burton coloca o fone de ouvido nela, e quando a Flynn abre os olhos, ela se encontra no avatar do Burton, andando de moto enquanto explora a cidade. Flynn estava maravilhada com o fato de que pode sentir tudo. De repente, uma voz de computador na sua cabeça dá as boas-vindas ao jogo e avisa que ela também será capaz de sentir dor. Flynn deve fazer de tudo o que a voz estava mandando para ganhar a sua estadia. A voz dá a ela direções até que ela chegue a Buckingham Palace, onde a moto desaparece assim que ela desce. Quando ela diz as palavras "cheguei", a porta se abre e servos aparecem na sua frente pedindo seu nome. Depois de dizer um nome como código, a Flynn vai para outra sala e faz alguns truques para testar o jogo. Depois, ela vai para o jardim, onde uma empresa conhecida como Instituto de Pesquisa ou RI estava hospedando uma festa. A voz diz para Flynn flertar com a Mariel e convencê-la a levar o seu avatar para casa. Quando a Flynn começa a conversar com a Mariel, a mulher pausa o jogo para ter uma privacidade e rapidamente é encantada pelas palavras da Flynn. Elas saem no carro da Mariel e começam a se beijar enquanto um servo robô dirige. De repente, a voz diz que a Flynn deve pegar um frasco de vidro no bolso da Mariel e abri-lo. É embaixo do nariz dela. Flynn faz isso e Mariel desmaia, fazendo o motorista atacar. O robô usa chutes e socos antes de pegar uma faca, mas Flynn revida, acertando o motorista algumas vezes antes de alcançar os freios para parar o carro. Ao mesmo tempo, ela usa a faca para atacar o motorista. Então a voz faz a Flynn levar o carro para um beco fechado, onde ela diz "cheguei", para fazer a parede abrir e encontrar Alita, a pessoa por trás da voz. Depois de alguns comentários enigmáticos, Alita anuncia que eles continuarão no dia seguinte. Nesse momento, Flynn desconecta o jogo e Burton diz que a empresa gosta dela e até oferece mais dinheiro. Flynn concorda em voltar no dia seguinte, mas quando ela se levanta, se sente um pouco tonta. Depois, Flynn vai a um bar para comprar o remédio da sua mãe com traficantes. Os caras dizem que ela não tem dinheiro suficiente nem para uma pílula e implicam que ela deveria oferecer serviços indecentes, apenas para serem interrompidos por Connor, um homem deficiente que prende sua roda mono a um pequeno veículo. Connor ameaça os traficantes até que concordem em vender o remédio para Flynn. Então, ele e a Flynn saem enquanto os caras voltam ao bar até o seu chefe Corbell, que os repreende por terem medo de um homem deficiente e esmaga a cabeça de um cara na mesa como punição. Algum tempo depois, Flynn se reconecta ao jogo. O avatar acorda em uma sala de cirurgia, incapaz de se mover. Alita diz a ela que Flynn não pode sair do sim sem a sua permissão. Antes que os cirurgiões comecem a remover o olho do avatar para substituí-lo pelo da Mariel, Flynn sente a dor, mas Alita guia até que ela adormeça. Mais tarde, o avatar acorda em um carro com Alita, e eles vão para um prédio chique onde usam o olho da Mariel para abrir a porta. Eles entram em um elevador que os leva para vários andares curiosos, incluindo um com uma baleia. Eventualmente, eles chegam a uma câmara onde tem uma pirâmide invertida pendurada no teto. Alita faz a Flynn colocar o seu próprio olho na pirâmide, e quando o avatar recua com a dor, Alita a força a manter a cabeça lá para que o laser possa terminar o seu trabalho. De repente, Daniel aparece, e Alita diz a Flynn para impedi-lo, porque ele estava lá para matá-los. No entanto, Daniel imediatamente domina Flynn e a amarra antes de usar uma arma que dispara socos sônicos para derrubar Alita. Enquanto começa a machucá-la para fazê-la revelar informações,
Flynn consegue colocar uma mão para fora apenas para descobrir que a pele se desprendeu e tem um robô por baixo. Daniel solta Alita para atacar novamente, e Flynn envia o Avatar para a luta contra ele, dando a Alita tempo para fugir. Focar a sua atenção nela permite que o Daniel atire no Avatar na cabeça, e Flynn acorda no mundo real dizendo que nunca mais quer jogar, enquanto vomitava. Fora da cidade, um policial percebe 2 carros suspeitos e os segue, mas eles aparecem de repente quando o policial sai para investigar. Um homem puxa uma arma e ordena que ele fique quieto no meio da estrada. Então, um carro invisível o derruba. Ambos os carros têm camuflagem avançada. No dia seguinte, no trabalho, Flynn recebe uma ligação do Wolf, que quer tentar avisá-la sobre um perigo iminente e a aconselha a jogar novamente, mas Flynn apenas desliga. Durante a noite, Flynn estava fechando a loja quando as luzes piscam e a voz do Wolf é ouvida por todas as máquinas ao seu redor. Ele afirma que a sua vida estava em perigo e há uma recompensa de 9 milhões pela sua cabeça. Mas ele não pode ajudá-la, a menos que ela entre em pânico. Aterrorizada, a Flynn corre para encontrar o Burton, que estava pendurado com seus amigos. Quando eles verificam a área com seu drone, consegue ver um grupo de pessoas armadas se aproximando. Flynn corre para esconder a sua mãe cega e deixa ela no porão, enquanto os amigos do Burton hackeiam o drone do assassino para fazê-lo parecer que os garotos ainda estão sentados ao redor da fogueira. Então Burton e seus amigos conectam seus implantes corporais ao drone, ganhando a capacidade de ver a transmissão visual. Depois de pegarem suas armas, o grupo se infiltra na floresta e começa a derrubar os homens um por um. Tava bem fácil graças ao hack. O inimigo tenta revidar, mas não pode fazer nada contra os implantes dos caras, que permite que eles os encontrem no escuro. Enquanto isso, na casa, a energia acaba e um homem vai atrás da Flynn, que ativa o romba para destruir o cara e o acerta por trás. O homem imediatamente se vira e tenta atirar nela, mas é morto primeiro pelo Burton, que atira pela janela. Pensando que acabou, o grupo verifica a câmera do drone e descobre que o inimigo os hackeou de volta para trazer secretamente uma equipe de reforço. Outro tiroteio segue e o grupo do Burton estava começando a ficar sem munição, mas nesse momento Connor chega e os ajuda. Quando todos os inimigos estão mortos, o grupo concorda que Flynn deve usar o headset novamente para obter informações. Ela entra e acorda em um corpo que parece exatamente com o dela. Em seguida, se aproxima dela e explica que isso não é um jogo. O headset envia sua mente para um robô chamado Periférico no ano de 2099. Quando ela sai do prédio, fica chocada ao ver estátuas gigantes decorando Londres, mas quase não há pessoas por perto. Também mostra ela um jornal com o obituário da Ella. 4 semanas a partir daquele dia na linha do tempo da Flynn, o acordo que o Wolf oferece é simples. Se Flynn o ajudar a encontrar Alita, ele pagará pelo remédio para salvar a sua mãe. Depois que a desconecta, Flynn aparece no presente, sentindo-se tonta novamente, mas ainda assim corre para a cidade para pegar o remédio onde deixou. Então dá o remédio para ela. Enquanto os amigos do Burton enterram todos os corpos, em seguida ela se conecta novamente e acorda em uma casa em Notting Hill, onde o Wolf apresenta ao seu chefe, Lev, e seus técnicos. Flynn descobre que sempre que eles entram em contato com o passado se ramifica para criar uma linha do tempo paralela conhecida como Stub. E o contato se torna o ponto de separação. Alita estava fornecendo a eles uma conexão com o Stub, que eles perderão se não a encontrarem em breve. Flynn fica chateada ao saber que o remédio tem apenas uma taxa de sucesso de 57%, então anuncia que só os ajudará a encontrar Alita depois que eles ajudarem a sua família de verdade. Enquanto isso, o policial Tommy para na estrada quando vê uma xícara de café flutuando no ar. Ele olha ao redor e eventualmente percebe que há um carro com algum tipo de dispositivo de camuflagem. Depois de muito tocar ali, ele torna o carro visível e encontra uma bala, que embala e leva para o Burton, porque Tommy sabe sobre a sua experiência. O Burton identifica o tipo da bala, mas alega não saber de nada. Momentos depois, Flynn volta e conta ao Burton que as pessoas do futuro vão enviar 250 mil, fazendo seu primo Leon ganhar na loteria. Depois, Flynn tenta buscar na internet referências, mas acaba não encontrando nada. Enquanto fazia isso, sua mão fica presa no mouse do computador e ela não consegue movê-la, então precisa usar outra mão para soltá-la. Mais tarde, no meio da noite, Flynn acorda quando escuta um barulho estranho. Ela desce as escadas e descobre que é ela,
que anuncia que a sua visão estava voltando. Enquanto isso, Corbel estava usando um conjunto de VR que contratará mulheres virtuais, apenas para ser interrompido pelo Daniel, que lhe oferece 10 milhões para se livrar da Flynn e Burton. Corbel pensa que essa é uma piada e sai do jogo. Mais tarde, enquanto Corbel estava como mulher real, ele recebe uma mensagem dizendo que recebeu 2,5 milhões na sua conta bancária. Agora, sabendo que a oferta era real, ele concorda em matar Flynn e a sua família. No dia seguinte, Flynn vai trabalhar e encontra o Burton e seus amigos imprimindo mais armas. Acontece que o Burton usou o dinheiro da loteria para comprar a loja. Depois, Flynn faz login para visitar o futuro e conta ao grupo do Liv tudo o que aconteceu com Alita. E eles explicam que Marianne era uma gerente de segurança assistente no RI. Eles também dizem a ela que Corbel foi contatado para prejudicá-los. Então Flynn pede para ser enviada de volta ao presente para avisar o seu irmão. Enquanto isso, Wolf estaciona ao lado de fora da sua casa de infância e lembra o dia em que ele e Alita foram adotados. Quando finalmente entra, ele escuta Alita cantando, mas é apenas um robô com um rosto e a voz dela. Então, ele conhece a sua mãe, que lhe diz que viu Alita pela última vez 1 mês atrás. E isso foi lá em St. James. Alita havia dito que estava ficando onde a neve caiu pela última vez em Londres. No presente, Burton encontra Corbel e revela que sabe sobre a sua missão. Ele oferece ao Corbel 2 opções, uma das quais é 200 mil, toda semana para deixá-los em paz. Quando Corbel pergunta sobre a outra opção, Burton explica que ele e seus amigos são ex-fuzileiros navais que estão todos conectados como um grande organismo graças aos seus implantes militares. Se o Corbel tentar algo, ele descobrirá o quão letais eles podem ser. Corbel não estava com medo, porque já matou muitos criminosos no passado, apenas para controlar a sua cidade. Então Burton aponta para o copo na mão do Corbel e uma bala o estilhaça imediatamente. Finalmente levando a sério, Corbel aperta as mãos com o Burton para aceitar o acordo de dinheiro, sem perceber que Tommy estava observando nas proximidades. Mais tarde, Flynn faz login novamente e aparece em um carro com Wolf. Eles dirigem ao redor do Palácio Buckingham de novo, tentando refazer os passos da Flynn naquela noite. Eles decidiram dar uma volta e eles são conectados para terem acesso à experiência sensorial um do outro, que pode ser controlada movendo os dedos. Agora, Flynn pode ver e ouvir tudo que o outro escutar, incluindo até mesmo a sua ressaca. Logo um robô policial começa a seguir Flynn e Wolf. Eles percebem que o corpo robótico dela não estava devidamente registrado. Wolf conta ao policial que o robô da Flynn estava sendo usado por uma mulher do Canadá que estava desesperada para ver o seu amante à distância. Então ele beija Flynn para provar a história. O policial acredita, mas Flynn vai fazer logout. Enquanto isso, o chefe do Daniel e chefe do RI, Charisse, leva a pesquisadora da empresa Grace para o seu jardim, onde ela mantém toneladas de abelhas. Enquanto compartilham um chá, Charisse pergunta sobre Alita, e Grace admite que contou a ela sobre o departamento de pesquisa do Stubb. Então, Charisse revela que havia um produto químico no chá para fazer o seu suor imitar um feromônio liberado por vespas, e abre a porta para que as abelhas possam atacar Grace como punição. Quando Flynn faz logout novamente, Wolf conta a ela sobre a pista que ele obteve. Flynn pensa que Neve poderia ser uma pessoa e Wolf percebe que era um dos heróis de Alita. Eles visitam o local onde a celebridade morreu e Flynn abre a parede como Alita ensinou, permitindo que eles encontrassem Alita no seu apartamento. O lugar estava uma bagunça completa, o que significa que alguém chegou antes deles. Então Flynn notou um relógio quebrado que se parece exatamente com o que tem na sua casa. Então ela move as mãos para fazer os horários coincidirem, e uma porta se abre, revelando a sala de cirurgia onde Flynn teve seus olhos substituídos. Há 2 robôs quebrados e um modelo branco com a sua própria casa na sua área circundante, incluindo miniaturas dos seus irmãos e amigos. Depois de tirar uma amostra dos robôs, Wolf encontra o implante em uma caixa, que ela teve removido para que não pudesse ser rastreada. Quando estão prestes a sair, a porta principal explode, e logo Daniel e um robô os ataca. A arma sonora do Daniel parece afetar o corpo real da Flynn também. Wolf usa um bisturi caído para atacar o robô e derrubá-lo, o que distrai o Daniel e permite que a Flynn o desarme, sem saber que a Charisse estava vendo tudo atrás dos olhos do robô. Flynn começa a atirar em Daniel para fazê-lo falar, e ele explica que Charisse estava atrás dela porque ela pegou algo. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa,
Sherry faz o robô matar o Daniel. Em troca, Flynn destrói o robô com a arma. Em seguida, um flashback revela que em 2075, Londres estava completamente destruída. Os dois são crianças que vivem nas ruas. Um dia, eles conseguem ver uma van distribuindo comida. Então Wilf vai investigar, ignorando os avisos da Lyra. Quando ele se aproxima, a van começa a ficar embaçada. Então ele joga uma pedra e descobre que é tudo apenas uma projeção visual. De repente, duas pessoas em trajes amarelos e máscaras perseguem Wilf e a Lyra, rapidamente capturando ambos. De volta a 2099, Wilf leva as amostras no implante para Lev, que aponta que a Lyra não sobreviverá por muito tempo sem isso. Flynn retorna ao seu tempo e percebe sangue nos seus olhos. De repente, a sua mão direita tem um espasmo novamente, e quando ela olha para cima, o sangue desapareceu. Mais tarde, Flynn e Burton discutem sobre como estão lidando com a situação, e à medida que Flynn fica mais agitada, um hematoma cresce sobre o seu olho esquerdo e ela tem uma convulsão repentina. O Burton a leva para ver um médico, que diz que a Flynn teve uma convulsão tônico-clônica, mas não parecem haver efeitos posteriores. Ela ainda quer fazer mais alguns exames e aconselha a Flynn a ficar longe do headset. Quando voltam para casa, Burton diz aos amigos que quer fazer login novamente e colocar essas pessoas de volta na linha para garantir que não machuquem a Flynn. Connor parece interessado na ideia de poder controlar um corpo no futuro, e Charisse faz com que seus seguidores criem um robô à imagem do Daniel para que ele possa compartilhar informações sobre Wilf e Liv. Pouco depois, Charisse aparece na casa de Liv e o acusa de roubar algo. Quando Liv finge ignorância, Charisse fala sobre a estrutura do seu marido e suas três principais forças: oligarquia, a qual Liv pertence, polícia MIT e o Instituto de Pesquisa. Charisse lembra Liv que cada grupo não deve ultrapassar seus limites e menciona o último cara que tentou traficar o destino, ameaçando Liv com o mesmo destino. Depois que ele sai, Liv percebe que a sua xícara de chá desapareceu. Nesse momento, Connor faz login no robô da Flynn e tenta fugir pulando pela janela, mas um técnico cancela imediatamente a conexão. Enquanto isso, Flynn estava assistindo a filmes caseiros da sua infância em um headset normal, quando Wilf aparece para contar o que o Connor fez. Então Flynn revela que investigou Liv e encontrou o nome na sua linha do tempo conectado a um homem relacionado à máfia, cuja família inteira foi brutalmente assassinada, mas Wilf diz que não há conexão. Depois, Wilf conta a Liv que a Flynn descobriu sobre a sua família. Liv não fica surpreso e explica que contratou a Lyra porque queria um stub próprio para que pudesse ser usado para muitos objetivos, como testar novos remédios, e o Liv revela que estava perturbado pela ideia de outras versões de si mesmo, então mandou matar a sua família nos outros stubs. De volta a Flynn, a sua mão continua a ter espasmos, mas decide fazer login novamente mesmo assim. Ela tenta explorar e quando os técnicos tentam desconectá-la, os amigos do Burton invadem o headset para impedi-los. Flynn quer corpos para Burton e Connor também, e exige saber por que há tão poucas pessoas no futuro. Depois que ambas as equipes fazem Flynn se conectar, o próximo evento ocorre e desconecta algumas vezes. Flynn consegue ficar no futuro e convencer os técnicos a cooperarem. Momentos depois, Flynn encontra Wilf em um cemitério, onde ela vê objetos misteriosos flutuando sobre algumas das sepulturas. Wilf explica que os objetos mostram as diferentes fases de algo chamado Jackpot, que era um nome engraçado dado ao apocalipse. O primeiro mostra um blackout completo em 2039, que começou nos Estados Unidos e logo se espalhou pelo mundo. O segundo objeto mostra uma pandemia chamada a Praga Sanguínea. E o terceiro mostra uma catástrofe ambiental total na qual 7 bilhões de pessoas morreram ao longo de 4 décadas. O quarto é o chamado de O Fim e mostra um ataque terrorista doméstico no qual um silo de mísseis nucleares foi explodido. A ilusão visual da explosão é demais para Flynn lidar e ela pede para parar, então é enviada de volta ao presente. Um flashback mostra como a Lyra convence Grace a compartilhar sua pesquisa, apelando pelo relacionamento anterior delas. Grace leva Lita à sala com uma pirâmide, chamando-a de Fonte de Deus, onde elas têm acesso a informações utilizadas na sua pesquisa em diversos campos. Um dos estudos pertence ao Departamento de Modificações Comportamental, no qual eles estabeleceram uma empresa fictícia na qual fizeram um acordo com o exército, fornecendo implantes para seus soldados.
Esses implantes foram então ajustados para afetar o centro de compaixão do cérebro, fazendo com que os soldados atirassem em animais feridos aleatórios ao vê-los como inimigos. Apenas um soldado tenta ajudar um cachorro ferido e é explodido no processo. Alita fica revoltada com a experimentação humana sem consentimento, mas Gracie não parece se importar. No caminho para fora, são vistos por Marion no presente. O ex-assassino Robert estava tentando viver uma vida normal sob uma nova identidade, até que recebeu um pacote com um telefone e uma pistola sônica dentro. Ele testa a arma e fica chocado com seu poder. Nesse momento, ele recebe uma ligação do robô Daniel, que oferece 110 milhões para matar a família da Flynn. Robert tenta recusar, mas Daniel força a aceitar quando ameaça sua filha. Mais tarde, em uma pista de boliche, Robert vai ver um velho amigo, acusando de revelar sua identidade para Daniel. O cara explica que foi ameaçado até ceder as informações, mas o furioso Robert ainda o mata, assim como todos os seus filhos. Então Robert entra no seu carro e o Daniel envia as informações para encontrar Flynn. De repente, um cara aparece e abre fogo no Daniel, que imediatamente se esconde embaixo do carro. Ele atira no cara algumas vezes, com uma arma sônica, e depois o atropela com seu carro. Na manhã seguinte, Flynn faz mais testes e o médico diz que algumas bactérias estão afetando a sua parte do cérebro relacionada à visão. Ela faz alguns procedimentos para retirar um pouco do fluido do corpo da Flynn para poder estudá-lo. Enquanto isso, Robert para o carro à beira da estrada e finge que não estava funcionando. Enquanto espera, Flynn sai da clínica. No entanto, o amigo da Flynn, Billy, o encontra primeiro e insiste em ajudar, mesmo quando Robert diz não. Nesse momento, Burton e Flynn passam de carro e param quando conseguem ver o Billy oferecendo ajuda também. Robert pega a pistola sônica e Flynn a reconhece. Então faz o Burton se abaixar antes de serem baleados. O Robert tenta atirar na Flynn, então Burton acelera para escapar e acaba batendo nas proximidades. Enquanto Robert se aproxima atirando, Burton sai do carro e atira de volta enquanto Flynn faz o carro voltar para atirar o Robert do caminho. O Robert logo estava pronto para atirar novamente, porém Billy tem a sua própria arma e o derruba primeiro, dominando, mas não o matando, porque ele estava usando um colete à prova de balas. Minutos depois, Tommy chega e prende Robert. Ele também pergunta a Flynn sobre a arma sônica, mas ela finge que não sabe de nada. No caminho para a delegacia, Robert conta a Tommy sobre o acordo que lhe foi oferecido e explica que aqueles que o contrataram vão querer eliminar testemunhas, então oferece dinheiro ao Tommy para deixá-lo escapar. Antes que o Tommy possa responder, uma força invisível atinge o carro, fazendo capotar. Outro carro se torna visível nas proximidades, e o motorista arrasta o Robert para longe. Quando o Tommy sai, a pessoa misteriosa já se foi. Mais tarde, Flynn entra e vai ver a Sheriff no RI. Flynn pergunta por que a Sheriff estava atrás dela, e Sheriff diz que ela roubou algo. Mas Flynn jura que não tem nada. Quando Flynn ameaça matá-la, Sherry se revela que também estava usando o corpo de um robô e ataca primeiro. Uma luta se inicia e ambos os robôs mostram uma força notável, mas Flynn ainda consegue dominar a Sherry e quebra o seu pescoço. Antes de sair, outro flashback mostra o Burton e a sua equipe no Texas, no Outback, em 2028. Enquanto em serviço, eles descobrem um cachorro preso em uma cerca de arame, uivando por ajuda. Eles discutem se devem ou não ajudar, e o Burton lembra aos outros sobre os inimigos usando animais feridos. A equipe não estava convencida, e Connor corre para ajudar o cachorro de qualquer maneira. Quando ele corta os arames, ele vê que o cachorro estava armado com uma bomba que explode e leva a maior parte dos seus membros. Nesse momento, Connor acorda no presente gritando com a memória assombrosa dos seus sonhos. Enquanto isso, Tommy tenta continuar investigando o acidente, mas descobre que os arquivos digitais estão bloqueados. Então o xerife diz para ele tirar uma licença remunerada e descansar. Depois que o xerife sai, Tommy vê em um banheiro sapatos que parece com aqueles que ele viu no local do acidente. Isso faz ele lembrar que o xerife estava sujo e estava afastando Tommy de propósito. No futuro, Wilf e Flynn estão em uma rua movimentada e Flynn se pergunta por que as pessoas parecem ficar longe deles. Então Wilf explica que é apenas uma ilusão visual criada para fazer a cidade parecer menos sombria. Flynn move os dedos do jeito que o Wilf mostra a ela e todas as pessoas desaparecem. Então ela tenta isso na paisagem seguinte. Toneladas de edifício desaparecem e o restante parece destruído. Depois Wilf e Flynn vão encontrar fabricantes por trás dos robôs da Lyra, cuja localização Wilf descobriu graças às amostras que ele tirou outro dia.
Eles entram em um açougue e dizem a palavra código, mas os açougueiros se recusam a oferecer seus verdadeiros serviços. Então Flynn inventa uma história sobre como ela apostou com o fabricante do seu corpo que poderia encontrar uma fábrica melhor, fazendo o açougueiro aceitar o desafio. Ele inspeciona o robô da Flynn e diz que pode fazê-lo, oferecendo unhas de titânio retráteis. Flynn então pergunta sobre substituir um olho de robô por um olho humano, o que faz os açougueiros atacarem. Para um corpo avançado como o de Flynn, não é problema lutar com eles. Ao mesmo tempo, e com apenas alguns movimentos, ela os derruba. Um dos açougueiros ainda tenta atacar de novo, mas a Flynn domina tudo sem problema, e outro açougueiro diz para ela se render. Em seguida, Wilf mostra a eles uma foto da Lita e pergunta sobre ela. Então o cara diz que estava trabalhando com um grupo de revolucionários chamados de Neopren. Wilf fica chocado que a sua irmã poderia esconder isso dele. Enquanto isso, os técnicos constroem robôs para Connor e Burton virem para o futuro também. No presente, Corbell e sua esposa estão preparando o jantar enquanto Robert estava desacordado, sentado à mesa. Quando ele acorda, descobre que tem uma coleira de metal ao redor do seu pescoço. Ele imediatamente tenta atacar o Corbell, mas sua esposa usa um controle remoto para dar um choque elétrico nele através da coleira. Mais tarde naquela noite, Leon descobre que o Connor tem tido pesadelos e se oferece para compartilhar sua dor usando os implantes. Eles se conectam um ao outro e Leon vê as memórias de Connor de como ele perdeu seus membros. A experiência o deixa tremendo no chão de dor. Mas pelo menos, agora, Connor estava dormindo pacificamente. No futuro, os técnicos percebem que o médico de Flynn estava pesquisando as bactérias que ela encontrou no seu corpo. Eles recebem a visita inesperada de Ainsley, que estava investigando a morte do Daniel. Lev não consegue ligar para os seus advogados porque os telefones estão fora de ar, então são obrigados a convidá-lo para entrar. Ainsley explica que pode simplesmente prender o Wilf por presença no local do assassinato do Daniel e executá-lo nos próximos 7 minutos, mas ao invés disso, eles podem apenas responder às suas perguntas. Voltando ao presente, o xerife mostra a Corbell o vídeo do carro do Tommy. Enquanto na casa do Corbell, Robert rouba um peso de papel pesado enquanto a esposa estava distraída e depois finge estar interessado no aquário do Corbell e se aproxima para quebrá-lo com o peso de papel, fazendo a água inundar o quarto e fazer a esposa cair no chão. Furiosa, ela usa o controle remoto para eletrocutar ele, mas ele agarra sua perna e a água conduz a eletricidade, fazendo-a desmaiar. Ao mesmo tempo, alguns segundos depois, os olhos do Robert se abrem. Connor e os irmãos recebem uma mensagem do futuro pedindo para fazerem login. Quando acordam, encontram Ainsley esperando por eles. Foi contado sobre a conexão com o passado, então ela quer levá-los para a delegacia para alguns testes. Eventualmente, eles chegam a uma instalação de treinamento da polícia metropolitana chamada The Zoo. Com um gesto da mão de Ainsley, os destroços diante dele se transformam em um prédio alto. Ainsley envia Burton e Connor para dentro para testarem seus novos corpos. A assistente Beatrice explica as regras. Eles devem avançar de andar em andar, eliminando todos os obstáculos até chegarem ao telhado, onde uma surpresa os aguarda. As luzes se apagam e 6 guardas robôs aparecem ao redor deles. Os caras trabalham juntos como nos velhos tempos e rapidamente derrubam os guardas, enquanto Beatrice analisa seus dados. Quando terminam, ela anuncia que cada andar terá mais e mais inimigos. No entanto, os caras continuam avançando pelos andares sem problemas, derrotando qualquer inimigo que apareça. Quando chegam ao telhado, Beatrice informa que os 3 devem lutar até que reste apenas um de pé. Burton e Connor atacam imediatamente, mas nem mesmo sua colaboração é suficiente para derrotar a Beatrice, que só precisa de alguns movimentos para forçá-los a desconectar. Do lado de fora, Ainsley diz a Flynn que investigou a sua família nessa linha do tempo e compartilha o resultado. A versão local do Connor não perdeu seus membros e nenhum dos membros da equipe tinha os implantes, então Burton não sobreviveu à guerra. Tudo isso significa que o RI abriu o portal pelo menos uma década antes do que eles estavam assumindo. O jackpot parece acelerado na linha do tempo de Flynn e Ainsley. Ela suspeita do RI. Quando a conversa deles termina, Ainsley desconecta a Flynn. No presente, Tommy retorna à delegacia e pede para ver as evidências que trouxe do acidente, mas a única coisa na lista é seu carro destruído, o que o deixa suspeito. Tommy rastreia seu carro em um ferro velho e encontra todas as outras evidências dentro, como a arma sônica. Quando ele aperta o botão, acidentalmente dispara janelas.
Nesse momento, ele recebeu uma ligação do xerife, dizendo para ir à casa do Corbell. Quando o Tommy chega, segue e encontra o corpo da esposa e o xerife falando com o Corbell. O xerife sabe que Robert fez isso, mas quer que o Tommy prenda o Burton e a sua equipe como culpados. Tommy se recusa, então o xerife diz a ele para acordar para a realidade da corrupção na força e faz o que ele diz, senão será demitido ou até mesmo preso. Tommy volta para o seu carro e enquanto pensa no que fazer, lembra das suas armas e as leva de volta para casa. O xerife tenta fazê-lo ver a razão, mas Tommy o mata a tiros e depois usa a arma sônica para jogar o Corbell pela janela. Enquanto isso, ela fica subitamente cega novamente e pede ajuda. Então um amigo do Burton, Reese, a leva para a clínica próxima. O Robert os observa e começa a segui-los. Mais tarde na clínica, o médico verifica ela enquanto Reese espera na recepção. O Robert entra com o braço sangrando e quando Reese tenta ajudá-lo, Robert o esfaqueia algumas vezes. Reese começa a se defender e uma luta se inicia, mas não importa quantas vezes o Robert esfaqueie, Reese continua lutando. Eventualmente, Robert consegue mantê-lo em estrangulamento até que Reese morre. Quando o médico e ela chegam para verificar o barulho, Robert os ameaça com uma arma para mantê-los como reféns. Então, ele pega o telefone do Reese e o desbloqueia com o rosto morto para enviar uma mensagem. Quando Connor e os irmãos retornam ao presente, recebem uma mensagem de telefone do Reese dizendo que ele estava na clínica com a ela. O Burton, Flynn e Leon imediatamente entram no carro e no caminho para a clínica começam a suspeitar das mensagens porque usam palavras que Reese não usaria. Leon tenta se conectar com Reese através do seu implante, mas não consegue encontrar seus sinais vitais, então eles suspeitam que um assassino esteja lá. Quando estão perto o suficiente da clínica, Leon se conecta ao corpo de Reese e o faz se mexer. Quando Robert se levanta para atirar novamente no Reese, a equipe o vê se mover com binóculos térmicos e o Burton imediatamente o derruba com um tiro. Então, eles entram apressadamente para salvar mulheres e o Burton atira no Robert novamente, apenas por precaução. No futuro, os técnicos do Liv discutem como acessar as bactérias e o cérebro da Flynn para roubá-las. Quando Liv passa por lá, eles usam uma linguagem criptografada para continuar discutindo um possível plano, mas Liv conhece essa linguagem e ameaça matá-los se não compartilharem o que sabem. Eles explicam que Alita planejou transferir os arquivos do RI roubados para os implantes do Burton para escondê-los no passado, para que não pudessem ser rastreados, mas como Flynn se passou por ele, o dispositivo transformou os dados em bactérias que começaram a colonizar o seu cérebro. Os técnicos planejavam dar aos dados News para que pudessem destruir esse mundo e construir um novo, mas Liv corta a bochecha de um deles e ordena que não o traiam novamente, se não quiserem consequências fatais da próxima vez. Na próxima vez que Flynn, Burton e Connor fazem login, Ainsley oferece a eles um acordo. Ela pode lhes oferecer recursos para evitar o jackpot na sua linha do tempo, e em troca, eles devem trabalhar para ela. Flynn diz que também quer uma cura para sua mãe, mas Ainsley informa que nada mais pode ser feito por ela, e que ela morrerá em 23 dias. Chateados, os irmãos desconectam imediatamente e se confortam. Enquanto isso, Sherry se encontra com um dos técnicos, que lhe diz que os dados do RI estão na cabeça da Flynn e que quer que a Sherry tem que obter eles. Sherry se diz que acelerará o jackpot na linha do tempo da Flynn para se livrar dela e da sua família. Mais tarde, Flynn faz o login para encontrar o Wilf, que quer lhe contar algo, mas estava preocupada que Ainsley possa estar espiando tudo o que está acontecendo. Eles conectam suas mentes e enquanto se chamam pelos nomes, percebem que se amam. Então, decidem visitar o lugar onde Wilf costumava se esconder com a Lyra quando eram crianças, sem saber que os técnicos estão espionando tudo. Quando chegam ao local, fazem as pessoas extras desaparecerem e encontram uma versão mais jovem da Lyra, um robô, esperando por eles. Ela diz a Flynn para ir embora, porque um robô pode ser usado por outros, e uma vez que Flynn desconecta, os técnicos perdem o contato. Então, a verdadeira Lyra aparece para explicar a Wilf que o implante de imunidade que cada cidadão tem nas suas cabeças é usado para suprir memórias. Quando a Lyra removeu a dela, se lembrou de tudo. Enquanto a versão mais jovem da Lyra desenterra um crânio do chão, ela já adulta diz que a oligarquia matou 5 milhões de pessoas em menos de 15 dias por medo de contágio, incluindo as famílias do Wilf e dela. Nesse momento, várias pessoas aparecem e ela revela que tem reunido sobreviventes para formar o Neo Prime.
No presente, Tommy conta a Flynn sobre um aviso do Departamento de Segurança Interna sobre um ataque a um silo de mísseis próximo. Reconhecendo o início do jackpot, Flynn faz login e se encontra com um técnico forçando-o a confessar tudo. Determinada a parar o plano, Flynn pede a Connor para fazer login também, para que ele possa ajudá-la a abrir um novo stub e causar um reboot. O que significa que Flynn estava planejando se autodeletar para que o inimigo não tenha motivo para acelerar o jackpot. Depois, Flynn encontra Ansley, que não pode abrir o novo stub, mas explica como fazer tudo. Quando Flynn chega lá, um guarda imediatamente tenta impedi-la, mas Flynn rapidamente o domina e usa o olho para abrir a porta. Dentro do prédio, ela encontra um relógio de bolso. E quando o pega, Sherry recebe uma notificação, então ela abre a parede para libertar mais guardas. Flynn rapidamente luta contra todos eles e os derrota em apenas alguns minutos, com a ajuda dos móveis do quarto. Então ela coloca o relógio em um painel especial e ativa a porta do stub. Depois de dizer a Sherry que ela nunca a encontrará, Flynn destrói o relógio. Logo depois, Flynn acorda no presente e vai dar um passeio até o riacho. Connor estava escondido nos arbustos com uma sniper, e depois da Flynn contar de 10 a 1, um tiro ecoa pelo ar. Segundos depois, a Flynn acorda no seu robô no futuro, e Ansley pergunta se deve começar a trabalhar. Então, tudo é finalizado.